Graça e paz, irmãos, amém? Bom dia a todos, bom dia a você que está nos acompanhando também. Queremos louvar a Deus nessa manhã, pela vida de cada um dos irmãos, louvar a Deus pela semana que passou. Que bom, né, Wellington, estarmos aqui hoje. Que bênção poder voltar a este lugar de adoração ao nosso Deus e começar cantando, adorando ao Senhor com esse cântico, o Verbo. Louvemos ao Senhor em nome de Jesus. Tá, muito bem, B de vem, não de B de verbo. Vamos cantar então, vem. Glória a Deus. Ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolhe, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolhe, um tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolhe, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolhe, um tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Amém. Vamos curvar nossa cabeça e vamos, diante deste convite à adoração ao nosso Deus, adorá-lo também com as nossas orações, as nossas súplicas. O cântico diz que toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Toda língua mineira, toda língua brasileira, todas as línguas das nações confessarão que Jesus é o Senhor. A igreja está aí com este propósito firme de anunciar Jesus como único e suficiente Salvador, de trazer a esperança, a responsabilidade da igreja, minha, sua, de multiplicar
esta obra nos outros demais corações, na nossa família, na nossa casa, na nossa rua, na nossa vizinhança, em todo lugar aonde estivermos. Mas que nesta manhã, quando ouviremos a palavra de Deus, quando ouviremos desafios no campo missionário, quando uma única vez neste ano teremos aqui uma missionária, e Deus, sim, em nome de Jesus, esteja nos fazendo aproveitar, deleitar neste tempo e deixar que o Senhor ministre o nosso coração, que Ele traga os desafios, que os nossos corações aqui presente e você que nos acompanha em casa, possamos todos estar sensíveis à voz de Deus, ao querer de Deus. Em nome de Jesus. Pai, perdoa, Deus, os meus pecados. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Limpa, purifica, santifica, Senhor, os nossos corações. Vê se há em nós algum caminho mau, Deus, e nos conduza no caminho eterno do Senhor. Ajuda-nos a te servir com alegria, ó Deus, que só ao Senhor devemos servir. Nós oramos assim, agradecidos pela tua presença aqui em nossos corações, em nosso meio e com aqueles que nos acompanham em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Queridos, vamos ler a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13, será projetado aí na transparência, 13 a 15. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Vamos ler juntos? Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Amém? Belos são os pés dos que anunciam boas novas. Quem é a boa nova? É Jesus de Nazaré. Ele é as boas novas. Nesse tempo de tão conturbado que nós estamos vivendo, esse tempo de tanta luta que nós estamos vivendo, aonde todos aguardamos uma boa nova, uma boa comunicação, bons resultados. Podemos até ter bons orçamentos, podemos até ter bons projetos do governo, podemos ter muitas coisas boas que vêm alegrar o nosso coração, mas temos plena certeza de que isso ainda será passageiro. Mas a boa nova que é Jesus, ela é eterna. E em meio às lutas e às aflições, ela permanece boa, ela permanece nos edificando, nos fortalecendo e nos animando em todo e qualquer tempo. Louvemos ao Senhor, cantando o hino 437 do cantor cristão, as boas novas anunciai. Vamos ficar em pé para cantar esse cântico? Como bons soldados de Cristo, louvemos ao Senhor com esse cântico, como que estamos anunciando, de pé, caminhando, marchando as boas novas do Evangelho, que é Jesus Cristo. Louvemos ao Senhor. Glórias a Deus. Povo de Deus, cumpri o vosso encargo de proclamar do nosso Deus o amor, pois Ele compassivo não deseja a perdição do pobre pecador. As boas novas anunciam que Deus nos ama, contentes proclamai. Os irmãos não conhecem, não?
Está no cantor cristão. Vamos cantar a segunda estrofe, bem forte, bem bonito. Oh, contemplai milhares que perecem, presos nas garras do pecado e mal, sem que haja quem com pena lhes indique Cristo Jesus, libertador real. As boas novas anunciam que Deus vos ama, contentes proclamai. Não consintais que fiquem desgarradas as almas pelas quais Jesus sofreu. Haja cuidado que ninguém se perca por descuidarmos o mandato seu. As boas novas anunciam que Deus vos ama, contentes proclamai. Disseminai entre as nações e tribos que o nosso Deus é o Deus do eterno amor, que Ele deixou as glórias infinitas para salvar o mundo pecador. As boas novas anunciai que Deus nos ama, contentes proclamai. Vamos ler agora juntos esta última estrofe. Ó, consagrai os vossos bens e filhos para difundir de Cristo a santa luz, com orações constantes, fervorosas, auxiliai a causa de Jesus. As boas novas anunciai que Deus nos ama, contentes proclamai. Amém? Glórias a Deus por isso, e que assim seja, que através da nossa vida, que através dos nossos atos, pensamentos, atitudes mesmo, as nossas orações, joelhos dobrados, se não posso ir a quem está lá, e no meio daqueles que estão orando, é dentre eles que Deus levanta outros para poder continuar a obra. E hoje vamos ouvir daqui a pouco a missionária Graça, da nossa Junta de Missões Nacionais, que com certeza, alvo de Deus, resposta de Deus às orações de tantos, tanto aqueles que não podem, não puderam estar, mas que oraram e Deus levantou alguém em algum lugar deste Brasil para ir em nosso lugar. E aqui continuamos sustentando esta obra, tanto orando como também contribuindo. Sabedores nós e experimentados isto, de que só Jesus tem e Ele é poder para salvar. Cantemos esse cântico também, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Declaremos. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Glórias a Deus.
Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar sempre, pra sempre, autor da salvação. Jesus da morte venceu, sobre a morte venceu. Ele é Cristo, Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus da morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte vencer. Glórias a Deus. Você pode tomar assento em nome de Jesus. Que bênção que podemos contar com esse Jesus. Que bênção que, olhando para a nossa vida, que antes dele não tinha sentido, hoje ele é a razão da nossa existência. Que bênção saber que em Jesus nós encontramos sentido para a vida. Uma vida completa, em abundância. Não algo passageiro que todos os dias precisa de um incentivo diferente. Um incentivo que passa. Mas Jesus não. Jesus é eterno. E aquilo que nós experimentamos precisa ser multiplicado, irmãos. Precisa dar continuidade. E assim Jesus fez quando, em Mateus 28, 19 e 20, dá esta responsabilidade, compartilha, transmite, né? Passa o bastão para a sua igreja. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. E nesta manhã está conosco a missionária Graça, quero convidá-la aqui à frente. A missionária Graça que vai contar do seu testemunho, vai contar que Deus colocou no seu coração para compartilhar conosco nesta manhã. Como falamos agora há pouco, você que está em casa, nós que aqui estamos, é uma única campanha que a igreja está realizando durante este ano. É um privilégio muito grande receber a irmã aqui como missionária, nossa missionária da Junta de Missões Nacionais, missionária dos batistas aqui. Então ela vai usar do tempo que Deus colocar no seu coração. Nós vamos ouvir, nos deleitar dentro daquilo que o Senhor propôs no seu coração para nós. Com certeza, além da palavra de Deus, além dos desafios, das experiências, muito o Senhor quer revelar ao nosso coração. Vamos orar por ela mais uma vez? Senhor, obrigado, Pai, pela tua serva conosco. Obrigado, Deus, pela sua disposição.
Obrigado por se colocar à disposição do Senhor, do teu reino, para realizar esta obra. Obrigado por ela estar conosco nesta manhã. Abençoe seu esposo ali em Varginha, seus filhos no Rio, toda a sua parentela, e sobre o coração da tua filha, nós clamamos nesta hora, Deus, que o Senhor colocou no coração dela, que será ministrado a nós aqui e aqueles que estão nos acompanhando em casa. Senhor, possa trazer edificação na nossa vida e o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado. Perdoe os nossos pecados. Nós oramos assim gratos em nome para a glória de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom dia, amados irmãos. A graça e a paz, amém? Tem que tirar isso aqui, né? Porque aí não tem como falar audível. Meus amados, é uma alegria do Senhor estar aqui nesta manhã. É uma alegria do Senhor atender esse chamado. Louvamos a Deus pela primeira igreja batista aqui em Teófilo Otoni. Para nós é uma alegria. E uma alegria ainda maior saber, né, que Deus, mesmo nesse momento tão diferente devido à pandemia, mas nós estamos aqui firmes e fortes, né, para glorificar, para honrar o nome do Senhor. Receba a nossa palavra de gratidão. Como o pastor mesmo falou, né, nós somos ali da Junta de Missões Nacionais. Eu me chamo Graça Tomás, meu esposo, nosso ministério, Luzinaldo Tomás. Mas nós somos aqui, irmãos, nós somos seus missionários. Nós pertencemos a esta igreja, porque a Agência de Missões Nacionais ela existe porque existem as igrejas batistas, nessa comunhão, nessa união. Então, nós somos seus missionários, estamos realizados por poder estar no campo missionário através das suas orações, da sua contribuição e, acima de tudo, do seu compromisso em ser fiel ao Senhor. Amados, meu ministério, nosso ministério, né, nós temos em torno, são 30 anos, plantadores de igreja. Nosso foco é plantar igreja, chegar onde não tem trabalhos e ali começar o trabalho do Senhor. O foco tem sido sempre crianças, jovens e adolescentes, porque são eles, em todos os nossos trabalhos, no decorrer deste ano, deste período, né, de ministério, que têm ouvido primeiro a palavra do Senhor. Como o meu sotaque já me denunciou, né? Nós somos ali do Nordeste, nosso ministério tem sido dividido entre o Nordeste, Rio de Janeiro, e agora Deus nos traz para cá, para Minas Gerais. E nós estamos felizes por isso. Nosso último trabalho foi ali no sertão do Rio Grande do Norte. E, nesse período, eu sou mãe de 2 filhos, né? Temos 2 filhos e um netinho. E eu até comentava com o pastor que, quando fomos chamados para retornar ao Rio Grande do Norte, eu deixava ali no Rio de Janeiro o meu filho mais velho, que na época tinha 18 anos, atendendo o chamado do retorno ali no Rio Grande do Norte. Amados, Deus tem um chamado para cada um. Quantos crêem nisso? E não importa o que nós estejamos fazendo, Ele tira dali porque Ele quer levar para um outro lugar, porque é com você. É com você que Deus pretende contar e da maneira dele. E isso nos traz alegria. No nosso retorno para o Rio Grande do Norte, nós estamos fazendo uma obra maravilhosa da parte de Deus no próprio Rio de Janeiro. Mas Deus, Ele sabe conduzir o filho dele. E ao voltar em 2008 para o Rio Grande do Norte, em especial no sertão mesmo, o sertão que demanda toda uma necessidades sociais, necessidades espirituais. Por 9 anos, ficamos ali com a intenção de plantar igreja. E no decorrer desses 9 anos, irmãos, Deus fez grandes coisas. Batendo de porta em porta, desenvolvendo trabalhos sociais, alcançando jovens em vulnerabilidade. Foi possível, durante um período de 9 anos, plantar 5 novas igrejas. Fora um trabalho social naquela região, dentro da visão e de fazer discípulo. O grande lema foi
Você ouviu de Jesus? Deus está fazendo grandes coisas na sua vida? Então, conte para outro. E esse lema alcançou os corações de crianças, adolescentes, jovens, os mais adultos, e assim foi multiplicando essa graça, essa misericórdia do Senhor ali naquela região. E para a honra e glória do Senhor, nesse percurso também, foi possível ainda construir 2 prédios, foi possível organizar uma igreja, foi possível fazer a formação de líderes, porque dentro da visão do ir e fazer discípulo, nós formamos novos líderes para dar continuidade à obra. Foi possível ter pessoas para ir para o seminário. E é interessante que, nesse período, foi desenvolvido um trabalho com jovens na área do esporte. Meus amados, foi maravilhoso. Ali está sendo, porque o trabalho ali continua no interior do sertão, que nos concedeu esse trabalho social o título de cidadão da cidade. Tal foi a relevância daquele trabalho naquela comunidade, naquela cidade que alcançou outras cidades. E eu fico impactada com o agir de Deus, porque nós estávamos no Rio de Janeiro, fazendo a obra também. Mas Deus sabe aonde está mais, sempre precisando. E com isso, eu tenho a alegria de dizer que em 2016, para a honra e glória do Senhor, no início de 2016, nós entendíamos que era necessário parar ali, que o que tinha da nossa parte já tinha sido feito. Nós já tínhamos repartido ali o nosso tempo, o que Deus queria para aquele lugar. E saímos para a honra e glória do Senhor, deixando uma liderança formada e a igreja caminhando, né? E ao longo desses anos, após agora 2016, as notícias só são de bênção ali naquela região, porque o trabalho continua multiplicando. Amém, irmãos? E isso é fruto das orações. É as suas ofertas que permitem a abertura de novos campos. É as suas ofertas que permitem que o missionário possa avançar, independente da região. Porque aonde tem um coração, irmãos, tem um campo missionário. É isso que nós entendemos. E do sertão, Deus nos traz para Minas Gerais, com esse objetivo também, plantar igreja para a honra e glória do Senhor. É interessante que antes de sairmos de lá, nós orávamos, porque entendíamos que ali tinha chegado o momento de partir para um outro campo com a mesma intenção, porque o nosso desejo, amados, é servir, é dar mais. E nós conversamos muito sobre ministério, e eu e meu esposo, nós temos um lema: servir ao Senhor enquanto vida tiver. Né? E com a idade que vai avançando, nós temos mais vontade de fazer. E Deus falava ao nosso coração: eu vou te mandar onde precisa, muito maior do que você estava. Realmente, em 1 ano, Deus nos confirma esse chamado. Nosso coordenador nos faz o convite para vir para Minas Gerais. E aí nós passamos a orar e a amar esse estado. E aqui nós estamos compartilhando desse grande amor do Senhor, que também começou em março de 2016. Mas antes que eu fale sobre o que Deus tem feito aqui em Minas Gerais, antes que eu fale, pode deixar, irmã, a primeira tela? Antes que eu fale de Minas Gerais, eu gostaria muito que... Aí é meu esposo, é o missionário predileto, né, para a honra e glória do Senhor, a quem ali nós temos nos juntado e grandes coisas Deus tem feito ali agora, né, na cidade de Varginha. Mas antes de eu compartilhar as bênçãos que Deus tem feito aqui em nosso estado, eu quero trazer para os irmãos o tema da nossa campanha, que ele é resultado desse chamado do Senhor. Ele é resultado daquele que entendeu o amor do Senhor. O tema da nossa campanha este ano, porque o Senhor nos amou primeiro, porque Ele nos chamou primeiro, Ele nos ama. É algo que nos traz nesta manhã aqui a refletir como nós estamos vivenciando esse amor. Eu sei que nós estamos distantes, nós não podemos tocar, né, mas nós podemos olhar, mesmo distante. Olha para quem está do seu lado e fala: Jesus te ama. Mas fala assim como que estivesse desesperado. Jesus te ama mesmo. Irmão, é essa dimensão. Jesus te ama mesmo. Às vezes a gente usa essa frase como um chavão, mas não é. É que Jesus nos ama mesmo. Porque no dia a dia, muitas das vezes a gente esquece esse amor de Jesus. E nós vivemos
como quem não temos ninguém por nós. E nós vivemos como quem ninguém nos resgatou, como fosse uma vida qualquer. Mas eu quero te dizer nessa manhã que nós não temos uma vida qualquer. Porque este Deus que prova o seu amor para conosco, esse Deus nos chamou primeiro, amém? Esse tema desta campanha, irmãos, ele nos traz à nossa memória, relembra esse amor que ninguém pode dar a não ser o Senhor Jesus. Esse amor que fez um dia você dizer, eu quero Jesus como meu único e suficiente Salvador. Essa campanha, nós amamos porque o Senhor Jesus nos amou primeiro, porque Ele, Jesus, nos amou primeiro, baseado ali em 1 João 4,19. É totalmente bíblico, irmãos. É um resgate aos princípios do primeiro amor para conosco. É um resgate à obra missionária. É um resgate a olhar o próximo. É uma lembrança muito forte que nos traz alegria. Tem um texto na Bíblia que diz, quero trazer à minha memória o que pode me dar alegria. O amor do Senhor é que pode nos dar alegria. O amor do Senhor que vai preencher todo o nosso vazio. E diante desse grande desafio de trazer à nossa memória que o Senhor realmente nos amou e nos amou primeiro, é que nesta manhã eu gostaria de convidar você a orar junto comigo. Aonde você está? Fechar os seus olhos, mas abrir bem o seu coração. Porque eu quero compartilhar um pouquinho mais desse amor que você já ouviu. Fala para Deus, Deus, meu coração está totalmente aberto para compreender a tua palavra. Senhor, nós estamos aqui com esses propósitos. Abrir totalmente o nosso coração para compreender ainda mais esse amor que um dia, Pai, me resgatou. Que um dia, Pai, me chamou para perto de Ti. Esse amor, ó Pai, que nos constrange. Esse amor, ó Pai, que nos chama, Senhor. Ó Deus, a vivenciar, meu Pai, algo extraordinário. A vivenciar, Jesus, a paz de espírito, a paz que excede todo o entendimento. Ó Pai, nesta manhã, ser com cada um dos teus irmãos que aqui chegaram, ser também com aqueles que estão em casa, ser também, ó Pai, com aqueles que estão sedentos, que de uma maneira ou de outra vai, ó Deus, acessar essa mídia, Deus, e vai ser também abençoado e agraciado com este amor. Pai, vai ao encontro aqui de cada coração. Oh, Deus, que seja o Senhor que fale, que preencha. Eu oro assim, crendo que o Senhor faz mais do que pedimos e pensamos, no nome precioso de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Pode passar, minha irmã. Nesse momento, eu gostaria de compartilhar um texto da Bíblia que vocês com certeza conhecem. O livro de João, capítulo 4. Livro de João, capítulo 4. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 6, cujo nosso tema, irmãos, adoração ao Senhor. Um tema também muito falado, muito conhecido, mas eu gostaria que vocês estivessem com o coração tão aberto, como que fosse a primeira vez. Adoração ao Senhor. Diz a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 6. Havia ali o poço de Jacó. Cansado estava Jesus da viagem, e ele sentou ali junto ao poço. E já era a hora sexta. Então veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse, dá-me um pouco desta água. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana, como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus então ali respondeu, se conhecesses o dom de Deus e o que diz, dar-me um pouco desta água, tu lhe pedirias a ele e te daria a água viva. E a mulher ali lhe disse, Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? E Jesus ali respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele a fonte de água
a jorrar para a vida eterna. E a mulher ali lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui novamente. Então Jesus lhe disse: vai e chama teu marido e volta cá. E a mulher respondeu: não, eu não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera, dizendo: não tenho marido. Pois já tivesse 5 maridos, e o que tem não é teu. Isso tu disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde adorar? Então Jesus disse: mulher, crê em mim. A hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorarás o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. E ali a mulher respondeu: eu sei que tu és o Messias, que se chama o Cristo. Vem, quando ele vier, nós anunciaremos todas as coisas. E Jesus lhe disse: sou eu que falo contigo. Então os seus discípulos chegaram e se admiraram de estar falando com esta mulher. Todavia, nenhum deles perguntou: o que queres? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou ali o seu cântaro, foi à cidade e disse todo ao povo: vinde ver um homem que disse tudo ao meu respeito. Será ele o Cristo? E saiu ali, pois, a uma cidade, e foram ao encontro deste homem chamado Jesus. Amados, a grande razão das nossas vidas está em adorar ao Senhor. A grande razão da nossa campanha está em trazer à nossa memória esse Deus que é para ser adorado. Quero compartilhar com os irmãos um vídeo, Missões 2020. Eu gostaria que rapidamente fizéssemos uma retrospectiva, o que está acontecendo em nossa volta. Pode passar, minha irmã. Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos. Foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10.000 crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais.
Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Diante desse panorama, bem resumido, mas é um panorama, irmãos, aonde eu e você estamos inseridos. Gostaria que pensássemos no versículo 23, que o Senhor Jesus diz: os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Amém? Vamos dizer junto? Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Onde estão os adoradores do Senhor? Onde estão os verdadeiros adoradores do Senhor diante desse panorama, desse vídeo? Onde estão os verdadeiros adoradores? Para que mude a realidade das Cracolândia. Amados, onde estão os verdadeiros adoradores? Que estão indo ao encontro dessas crianças, que estão tendo a infância roubada, mas muitos estão tendo a vida roubada também. Graças a um dos nossos irmãos, aquela jovem não vendeu a uma criança por R$20 em troca de droga. Graças que aquela criança foi acolhida a tempo por um adorador do Senhor. Quando eu me refiro a essa passagem aqui da nossa Bíblia, em João capítulo 4, que Jesus estava nesse lugar, na hora certa. Jesus estava neste lugar diante de uma mulher que precisava de um adorador, de um socorro. Nesta manhã, irmãos, eu gostaria que pensássemos que eu e você somos adoradores, os quais Deus conta para tirar homens e mulheres de qualquer relação, de qualquer situação, por mais adversa que seja. Os adoradores do Senhor, eles não são homens secretos nem mulheres secretas. São homens livres e mulheres livres para adorar ao Senhor. E eu estava pesquisando sobre essa palavra adoração. Amados, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, a adoração tem o mesmo significado. Está de joelho, está prostrado diante do Senhor Jesus. Em outras palavras, aonde deve estar a igreja? Prostrada diante do Senhor Jesus. Para só assim podermos estar nos 4 lugares do nosso Brasil, vendo a necessidade das pessoas. A intenção dessa palavra adoração nada mais é do que estar ciente do seu chamado. Porque quando nós estamos, irmãos, prostrados diante de Deus, quando nós estamos realmente dispostos diante de Deus, nós vamos saber sempre o que Deus espera de nós. Porque o que mais nos angustia muitas das vezes é o que Deus quer para mim. Mas nós devemos estar prostrados para saber o que Deus espera de nós. Amém? É interessante que aquela mulher chamada ali samaritana, comparada à situação a qual vimos agora, não é diferente. Aquela mulher precisava de alguém que mostrasse ali o que era a adoração. Porque, segundo a história, conforme os irmãos bem conhecem, ela tinha até uma noção. Já tinha ouvido falar de Jesus de alguma forma. Ela sabia que viria o Messias de um momento. Ela sabia que existia um lugar para adorar. Mas ela não sabia que Jesus estava ao alcance dela. Eu quero te falar que aonde você está, como homem e mulher de Deus, você é essa pessoa que pode alcançar aquela que não tem nem noção como chegar até Jesus. E talvez você se pergunte, mas missionária, existem pessoas que não sabem ainda como chegar até Jesus? Existe. Existem pessoas que não sabem, irmão, manusear, não sabem o segredo que tem aqui. E existem pessoas que sabem manusear tanto que não conseguem ver Jesus na Bíblia. Só conseguem ver
intelectualmente a palavra do Senhor. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, podemos entender espiritualmente o que Deus quer falar conosco. Amém por isso? Porque ele diz, os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Vamos pensar um pouco. Você sabe adorar? Você já se perguntou, será que a minha adoração está chegando a Deus? Você já se perguntou, será que a maneira como eu estou adorando a Deus é a maneira correta? Porque diante de Deus não tem atalho, né? Ou você é ou você não é. Né? Deus, ele é exato no que ele deseja para nós. Pode passar, minha irmã. E pensando como adorar, por que adorar, e eu fiquei imaginando que encontro precioso aquela mulher teve com Jesus. Mesmo num horário que a gente pensa impróprio, porque a hora sexta era meio-dia, não era um horário conveniente, mas era um horário destinado só para ela. Ela era discriminada pela sociedade. Mas Jesus tinha uma intenção, assim como ele tem uma intenção na minha e na sua vida. Jesus sabe nos encontrar. E Jesus foi até aquela mulher. E que encontro maravilhoso. E aí eu me lembrei do meu encontro com Jesus. Amados, quando eu me encontrei com o Senhor Jesus, foi tremendo. Eu não conseguia jamais voltar à minha vida velha. Eu não conseguia jamais pensar em outra coisa a não ser viver para a honra e glória do Senhor Jesus. Nos primeiros momentos da minha conversão, eu tinha certeza de uma coisa, que Jesus tinha preenchido o meu coração. E eu costumo falar que eu ia muito para a escola bíblica. Eu me converti aos 20 anos de idade, no auge, né, da juventude. E ali eu ia para a escola bíblica, mas eu tinha uma convicção, eu não vou sozinha. E eu chamava um, chamava outro, ninguém queria ir, porque eu queria que as pessoas soubessem de Jesus, que o que eu estava sentindo, as outras pessoas pudessem sentir também. E eu comecei a chamar as crianças, pastor. Eu comecei a chamar ali os adolescentes, e eu sempre chegava. Com 4, com 5, teve dia que eu cheguei com 10. 10 crianças estavam ao meu lado. E ali nós passamos a frequentar a escola bíblica. E cada dia mais Deus foi enchendo o meu coração. E a partir dali, 6 meses, eu já estava ensinando Bíblia. Não sabia nem abrir a Bíblia direito. Mas eu já estava ensinando Bíblia às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Encontros traz mudança. Aquela mulher recebeu do Senhor Jesus um encontro que mudou a vida dela. Adorar, irmão, requer um encontro. E eu creio e eu sei que nós já tivemos o nosso encontro com o Senhor Jesus. Mas agora, o que fazer com esse encontro com o Senhor Jesus? O meu encontro mudou a minha vida até chegar aqui hoje, para a honra e glória do Senhor. Quantas mulheres e homens precisam ter um encontro com o Senhor? Se você fechar seus olhos rapidamente, pense em alguém que você gostaria que tivesse um encontro com o Senhor. Eu acho que vem mais de um nome, mais de uma pessoa na sua cabeça, que precisa ter esse encontro real com o Senhor. Porque quando nós temos um encontro real com o Senhor, preste atenção nisso, nós somos verdadeiros adoradores. A graça do Senhor é irresistível, o amor do Senhor é irresistível. Pode passar, minha irmã. E diante desse ponto, o que faz o encontro com o Senhor? Algumas atitudes bem básicas. Primeiro, produz arrependimento. O verdadeiro encontro com o Senhor gera um adorador por excelência, como tem um hino lindo que se canta, né? Arrependimento. Aquela mulher, irmãos, foi levada a se arrepender. Quando o Senhor Jesus perguntou para ela, lá no versículo 15, e a mulher lhe disse, Senhor, dá-me dessa água. Jesus ali disse, olha, se eu beber desta água, eu vou voltar a ter sede. Mas a água que eu tenho para te dar, você não mais vai ter sede. É interessante pensar que aquela mulher, ela ficou até preocupada, como Jesus ia tirar a água. Mas em um determinado momento, ela disse, Senhor, dá-me dessa água. Irmãos, o que tem de pessoas que vai chegar a esse ponto de dizer, como é que eu faço para entender de Jesus? E há pessoas que vai dizer, como é que eu faço para ser como você? Irmãos, Jesus não vai voltar aqui para fazer a obra que ele nos confiou. Nós somos já chamados, eu costumo falar, quando você disse sim para Jesus, já veio a ordem, agora vá.
Fale de mim para outras pessoas. Cada um dos irmãos que aqui estão e aqueles que estão nos escutando, agora a igreja virtual, né? É um missionário. Porque você foi alcançado pela oração, pela palavra de Deus. Então, você também foi alcançado pela capacitação do Espírito Santo de Deus. Aquela mulher, ela entendeu isso também. E ela pediu, Senhor, então me dá dessa água. Eu não posso mais ficar assim. Se o Senhor tem algo melhor para me oferecer, eu quero. Oh, meus amados irmãos, eu não sei se aqui tem esse costume, né? Mas não diga mais que as pessoas têm coração duro. As pessoas apenas não foram alcançadas ainda. Vamos declarar que elas não foram alcançadas ainda, mas elas irão ser por você, amém? Elas só precisam ser reconhecidas. Só precisa você saber aonde é o poço. Quem é essa pessoa? E vá até ela intencionalmente mostrar que ela não precisa ser a prostituta, que ela não precisa estar sofrendo na depressão, que ela não precisa estar morrendo, querendo cometer suicídio, dar cabo à sua própria vida. Ela pode ter uma vida transformada, amém, irmãos? Pode se arrepender, pode ter feito o que for, ela pode se arrepender e ter uma vida transformada pelo Senhor Jesus. É interessante que quando aquela mulher disse, Senhor, dá-me dessa água, o que ela fez? Ela escolheu definitivamente a transformação. É isso que nós estamos aqui, porque nós escolhemos a transformação. Agora, uma vez transformado, irmãos, nós precisamos transformar. Uma vez transformado, nós precisamos ter uma mente transformada. Quem é adorador, irmãos, tem uma transformação de mente, amém? Quem é o verdadeiro adorador, ele muda de mente. A mente dele não é mais a mesma, ele não comete os mesmos erros. Ele saiu ali daquela prisão para viver o verdadeiro amor do Senhor Jesus. É interessante que aquela mulher, no primeiro momento, ela disse, eu quero o Senhor Jesus para mim. Amados, quando Jesus chegou ali naquele poço, ele escolheu estar com aquela mulher. Mas aquela mulher também, lá no versículo 17, aquela mulher respondeu para o Senhor Jesus que não tinha marido e o que tinha não era dela. Houve ali uma transformação de mente. Ela não queria mais ter a mesma postura. Ela queria uma vida de santidade. Ela descobriu que para a vida dela tinha saída, porque até então a sociedade ali falou, fica na tua, eu não quero conversa com você. Aquela mulher não tinha valor nenhum, se real fosse valor, não tinha nem valor de R$1. Aquela mulher descobriu, foi o Deus real que podia mudar a vida dela. Para a honra e glória do Senhor, ela reconheceu o seu pecado. Houve arrependimento, irmãos. Irmãos, quando a palavra de Deus é apresentada, como a Bíblia mostra, as pessoas se arrependem e arrependem-se para sempre. Ela jamais quer estar na vida de pecado. É interessante que a verdadeira adoração, ela gera uma nova mentalidade. E uma das mentalidades é aprender a orar. Orar com ousadia, falar com Deus. Nós sabemos que hoje temos até oração escrita, mas o Senhor mesmo quer ouvir o teu coração. Amém por isso? A Bíblia diz que é necessário a gente estar em secreto. A Bíblia diz que se nós batermos na porta, orar, vai ouvir, vai abrir, vai responder. Adorador ora. Adorador contribui. Adorador tem prazer em fazer missões. Adorador tem prazer de estar na casa do Senhor. Adorador tem prazer incansável na obra do Senhor. Adorador tem prazer, irmãos, de ver vidas salvas. Eu não sei como é que está a sua rua. Eu não sei como é que está o seu bairro. Eu também não sei como é a realidade aqui desta cidade. Mas uma coisa eu sei. Se nós nos juntarmos como verdadeiros adoradores, nós, eu e você, podemos fazer uma revolução aonde nós estamos. Só basta sair todos os dias, meus irmãos, orando, apresentando ao Senhor aquelas casas, aonde você trabalha, apresentando ao Senhor aquele seu chefe, aquele seu diretor, o dono do empreendimento, os seus funcionários, se você é proprietário, apresentando o coração daquelas pessoas. Aquela pessoa tem vício, apresenta a Deus também, porque o adorador ora, irmãos, o adorador tem motivos para evangelizar. O verdadeiro adorador, ele é motivado a estar, a cada coração que ele vê, ele diz, ali é um campo missionário. O adorador oferta liberalmente, sem medo
De nada, porque ele crê num Deus que serve, ele crê num Deus que supre as necessidades, ele crê num Deus que a gente prega, né? Dono do ouro e da prata. O adorador, irmão, tem prazer de discipular pessoas. E discipular pessoas, irmão, sabe o que é? É estar lado a lado, seja com quem for, com o drogado, com a pessoa mais de condições melhores, com aquele que está mal cheiroso, com aquele que tem boa reputação, mas também com aquele que tem má reputação. O adorador está ali, disposto a ganhar aquela vida para Jesus. Qual é a sua motivação para falar de Jesus? O que você espera de Deus? Porque eu sei o que Deus espera de nós. Deus espera que cada um faça a sua parte. Como diz Mateus 28. Ide, fazei discípulo, batizando e ensinando a obedecer. Amados, o que tem de pessoas que está esperando por mim e por você, isso é amor. Isso é compreender que Jesus nos amou primeiro. É quando eu olho e vejo que aquela pessoa, ela não precisa só de um emprego, porque nós oramos muito por emprego. Devemos orar sim, mas aquela pessoa precisa de Jesus. Aquela pessoa não só precisa ganhar a casa própria dela, ela precisa do Senhor Jesus. Mas nós precisamos estar lado a lado com ela. Isso significa relacionamento discipulador. Muitas das vezes nós convidamos as pessoas para fazer um estudo bíblico e elas não aceitam. E é natural. Mas quem é que não aceita um sorriso? Quem é que não aceita, agora não podemos abraçar, mas um abraço? Quem é que não aceita uma carona? Que não aceita uma ajuda para ir ao supermercado fazer uma compra? Quem é que não aceita uma cesta básica, meus amados? Quem é que não aceita uma oportunidade de emprego? Nós, como verdadeiros adoradores, precisamos estar mobilizados pelo Senhor a mobilizar pessoas para se aproximar do Senhor. Muitas das vezes nós queremos que as pessoas venham transformadas para o Senhor, mas elas não vão vir transformadas. Elas serão transformadas por pessoas transformadas. Eu e você, transformados para transformar. Glória a Deus por isso. Deus conta, o verdadeiro adorador tem uma transformação de mente. Meus amados, aonde Jesus estava? Ele estava contrário à sociedade, ele estava no poço de Jacó, numa hora inconveniente para a sociedade. Ele estava com uma pessoa inconveniente que até os próprios discípulos se admiraram. Por que o senhor está aí? Você não sabe quem é essa mulher? Mas Jesus queria alcançar o coração daquela mulher. E Jesus alcançou, amém? O poder que está em Jesus, que estava em Jesus, está conosco, porque o Espírito Santo do Senhor trabalha em nós. Quando nós recebemos a Jesus, qual foi a promessa que nos fizeram através da Bíblia? Quando você tomar a sua decisão, o Espírito Santo vai habitar em você. E como diz aqui o texto maravilhoso, para ser testemunha onde o Senhor mandar. Você tem falado de Jesus onde você trabalha? Você tem falado de Jesus no seu ambiente de família? Você tem falado de Jesus ali no seu vizinho? Amados, muitas das vezes a gente entra no carro e sai no carro, não dá nem tempo para olhar quem está da direita e quem está da esquerda, porque nós estamos muito apressados. Jesus estava cansado e com fome, mas ele não estava calado. Ele sentou-se. Não, vou falar aqui. Essa mulher precisa sair dessa vida. Quantas mulheres samaritanas, quantos samaritanos por aí perdidos que nós precisamos alcançar? Muitos. Transformado para transformar. Porque ele nos amou primeiro. Vamos dizer junto? Transformado para transformar. Porque o Senhor Jesus me amou primeiro. O Senhor amou cada um de nós. Ele, esse nome que tem todo o poder, nos transformou, irmãos. Agora nós não podemos mais ficar de braços cruzados, porque a grande verdade é, nós somos os embaixadores de Cristo. Nós até falamos, né, e cantamos, nós somos hoje chamados como embaixadores de Cristo para amar, multiplicar, orar e repartir. Vamos dizer junto? Nós somos embaixadores de Cristo para amar, multiplicar, orar e repartir. Todo homem e mulher de Deus, uma vez que sabe que é transformado para transformar, uma vez que sabe que é embaixador de Cristo, uma vez que sabe que deve amar, que deve orar,
Agora, irmãos, nós vamos sonhar. Qual é o seu sonho? Um sonho de um adorador, irmão, é diferente. É diferente de um profissional. É diferente de um estudante. Todo estudante sonha. Eu vou terminar minha faculdade e vou fazer uma especialização, vou terminar minha faculdade, eu quero morar num grande centro, porque eu quero ser o cara. Amém por isso que seja. Eu também quero isso para os meus filhos. Mas, acima de tudo, eu quero que eles sonhem os sonhos de Deus. Eu quero que ele seja um servo. Seja ali ajudando, seja ali contribuindo. Eu quero que ele seja um adorador por excelência. Porque a nossa geração que virá, irmãos, vai depender das nossas atitudes hoje. Se nós somos adoradores por excelência ao Senhor, fazendo a sua obra, nós vamos ter aqui uma igreja cheia de adorador, amém? É tudo que o Senhor espera. É tudo que uma igreja precisa para avançar, para multiplicar. Os sonhos de um adorador é ganhar vidas. E nós não ganhamos vida de boca fechada. Um sonho de adorador é cuidar de pessoas. E nós não cuidamos de pessoas em casa. Nós não cuidamos de pessoas na nossa. Olha que coisa boa. A ferramenta que Deus nos deu para esse tempo. Nós não podemos hoje, de certa forma, visitar. Se bem que lá no nosso projeto a gente visita de longe, mas visita, né? Mas nós podemos aqui usar essa mídia aqui para abençoar, dizer, olha, eu estou orando por você, o que é que você precisa hoje? Meus amados, eu tenho diversas experiências, só em falar isso, eu estou orando por você. E aí eu pergunto, você tem algum pedido de oração? E aquela pessoa diz, ora por mim nesse momento, porque meu coração está pedindo para eu tirar a minha vida. Meus irmãos, uma mensagem do WhatsApp nos revela que alguém queria tirar a sua vida. E naquela mesma hora, eu faço uma oração através de áudio. E aquela pessoa em seguida diz, agora eu estou bem melhor. Eu entendi que eu não posso tirar a minha vida. Meus amados, isso é o agir de Deus. O verdadeiro adorador vai estar de prontidão, na hora certa, falando com a pessoa certa. Porque o que tem de pessoas aí precisando de nós, é muita gente precisando de nós. Tem muita gente precisando de você que está aqui nesta manhã, de você que está ali do outro lado. Talvez tenha alguém agora precisando dessa palavra, descobrir que se tiver um encontro com o Senhor Jesus, sua vida é transformada. E Jesus não está nem perguntando o que é que você fez. Jesus quer saber a partir de agora o que é que você pode ser. A Bíblia diz que nós podemos ser homens e mulheres, filhos de Deus, amém? E que aquele que vai a Ele, ninguém pode tirar, e Ele não lança fora, e Ele está de braços abertos para acolher aquele que crê. O Senhor Jesus diz lá em 1 João, eu vos escrevi estas coisas para que saibais que tem a vida. Em João 10:10, qual é a vida? Vida e vida com abundância. Irmãos, as pessoas aí fora estão clamando para ter uma vida melhor. Estão clamando para ter uma vida com abundância. Estão clamando para mudar de vida. E não vai ser mudando de estado, não vai ser mudando de governante que vai mudar a vida de ninguém. É tendo um encontro real com o Senhor Jesus. Assim como eu tive, assim como você teve. Quando nós entendemos que somos chamados para ser verdadeiros adoradores, aquela mulher, irmãos, dá um exemplo para nós. Nos últimos versículos aqui, diz que aquela mulher, versículo 28, propriamente dito, aquela mulher chamada samaritana, ela deixou o cântaro ou o pote, em algumas Bíblias, ela deixou tudo ali. E ela saiu para repartir, irmão, para multiplicar. Vem ver um homem que disse tudo ao meu respeito. Irmão, eu me emociono, porque o que tem de pessoas precisando que a gente faça igual ela, na mesma hora. Ela não passou nenhum momento para abençoar, ela foi logo abençoar. E ela foi corajosa. Para ser adorador, você tem que ser corajoso. Porque Deus já nos dá no pacote dele a adoração perfeita. Uma delas, ser corajoso. Irmãos, ela saiu da cidade, ela vivia numa cidade, como eu disse no início, que não valia R$1. E quando ela teve o encontro do Senhor, que mudou a mente, que foi realmente transformada, ela lembrou dos outros, aquele que a apedrejava, aquele que a humilhava, aquele que passava por caminhos diferentes. Ela estava de um lado, as outras pessoas passavam do outro. Mas ela não guardou rancor, irmão, ela foi transformada mesmo. Quando nós somos transformados, não tem espaço para o egoísmo, para o orgulho, para o rancor. Você é uma nova criatura, você vai amar até os seus inimigos. A Bíblia nos manda orar.
Mas ela não só orou, não. Ela saiu, correu, foi até a cidade. E com a autoridade do Senhor, ela falou para homens e mulheres: vem ver o que aconteceu comigo. Vem cá. E se os irmãos conferirem na sua Bíblia, vai ver que saíram, pois, da cidade e foram, está no plural, irmãos. Saíram. Todos que ouviram a voz daquela mulher foram aonde Jesus estava. Ela não trouxe um nem dois, ela trouxe uma cidade, ela mobilizou uma cidade para ouvir de Jesus. Será que nós não podemos mobilizar uma pessoa para ouvir de Jesus? Será que nós não podemos fazer mais ainda? Diz o texto da palavra do Senhor que aqueles que confiam no Senhor renovarão as forças, subirão e voarão como águias. A Bíblia diz que o Senhor faz mais do que pedimos e pensamos. Eu fico imaginando, pastor, que Deus dá mais, sempre mais do que o que pedimos. E tudo que nós queremos é mais de tudo que pedimos. Peça gente, peça vidas para Jesus que Ele vai te dar mais. Peça. Peça, irmãos, mais. Deus vai te dar mais. Se você está pensando em alcançar um, ainda este ano, Deus vai te dar mais de um. Quantos crê nisso? Se você pensa que aquela pessoa é difícil, pensa nessa mulher samaritana. Essa mulher era difícil. Mas a Bíblia diz, acaso há impossível para Deus? Há coisa difícil que Deus não possa fazer? Irmãos, não há nada difícil que Deus não possa mudar, não possa transformar. A prova disso, irmão, é até nós, né? Nós não éramos bons, nós não somos, mas nós já temos uma mente transformada por Cristo Jesus. Entre tantas lições que esse texto nos dá, é que essa mulher aprendeu a multiplicar, ela aprendeu a repartir de imediato, ela foi aonde tinha pessoas que precisavam de Jesus. Nós também podemos ir aonde tem pessoas que precisam de Jesus e precisam de Jesus nesse tempo. Por mais que as pessoas assistam live, por mais que as pessoas ganhem Bíblia, você precisa estar do lado e explicar. Houve uma conversa entre Jesus e aquela mulher, explicando o que era a verdadeira adoração. Irmão, só quem pode falar de Jesus é quem tem Jesus. Concorda comigo? Então é você mesmo que Jesus quer contar. Muitas das vezes a gente passa a responsabilidade para um, para dois, mas é com você que Jesus quer contar. Quando nós entendemos que somos adoradores por excelência, nós perdemos a vergonha. Nós perdemos todo e qualquer preconceito das pessoas, porque o Senhor Jesus nos capacita. Quando nós entendemos que somos verdadeiros adoradores, a primeira coisa que nós fazemos, amados, é amar vidas para ser cuidadas. Talvez no seu ciclo de relacionamento, você tem pessoas que precisam ser cuidadas. E às vezes não é muito, não. É só você se aproximar dela, irmãos, e falar. Olha, precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Eu tenho tido experiências aqui em Minas. E você dizer, olha, Deus abençoe. E os olhos da pessoa encher de lágrimas. Em um segundo momento, aquela pessoa me procurar e dizer, eu estou precisando conversar. E naquele momento, aquela pessoa abre o coração e nós percebemos que está faltando é Jesus. E eu pergunto, você deseja nessa hora entregar sua vida a Jesus, entregar o seu coração, e sem demora ela diz sim. Como é que eu faço? Onde é a igreja? Eu digo aqui, eu sou a igreja. Você deseja entregar seu coração ao Senhor agora? E ela diz sim. E ali eu oro, e ali eu abraço, e ali eu digo, pode contar comigo. E uma dessas pessoas, hoje, está no nosso trabalho, minha companheira de mão cheia servindo ao Senhor. Com a simples ação, Deus te abençoe. E os olhos se enchem de lágrimas. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes nós não estamos só cansados. Nós não estamos com os olhos espirituais. Precisamos pedir a Deus olhos espirituais. Só quem está no Espírito entende as coisas do Espírito. Só quem está no Espírito pode compreender a dor do outro, a necessidade do outro. Que nesta manhã nós possamos fazer como aquela mulher, trazer, se possível, até uma cidade, até esta cidade para conhecer o Senhor Jesus.
Não importa aonde você esteja, traga essa pessoa para conhecer o Deus que te transformou. Amém? Nós podemos, irmãos, não só trazer uma cidade, mas trazer uma nação para Jesus. Quantos crêem nisso? E eu te dou um motivo para isso. Vamos dizer junto? Ele nos amou primeiro. Guarda essa palavra, primeiro. Ele nos escolheu primeiro, para que eu, em primeiro lugar, vá ganhar vidas para Jesus. Porque a minha motivação, irmão, não pode ser outra, a não ser esse amor que excede todo o entendimento. Hoje, meu pastor, eu vou te falar mesmo. Eu não sei fazer outra coisa, a não ser falar do amor de Jesus. Não dá para ficar parado. Não dá para viver sem mostrar que ama as pessoas. Porque o amor de Jesus, ele é real. Então, eu preciso ser real para com as pessoas. E aí, nós chegamos à conclusão. Aonde é que está a igreja? Aonde que está a igreja do Senhor? O que o Brasil precisa, irmãos? É de homens e mulheres adoradores, amém? O nosso Brasil precisa de adoradores por excelência, de adoradores que estejam orando, mas que estejam indo, de adoradores que estejam buscando vidas, que estejam estrategicamente na hora certa, no momento certo, falando do que Deus tem feito. Quando nós entendemos a adoração realmente que o Senhor espera de nós, quando nós compreendemos, irmãos, o amor do Senhor Jesus, nós conseguimos sonhar com vidas transformadas. Nesse momento, eu gostaria que você pensasse comigo, até o final do ano. Qual a pessoa que você sonha que esteja aí, do seu lado, sentado com você? Qual é a pessoa? No nosso trabalho, nós temos o costume, nós trabalhamos com pequenos grupos, nós colocamos diversas cadeiras. E ao lado de cada irmão, a gente deixa uma cadeira vazia. E aí nós pedimos para aquele irmão orar pela cadeira vazia. Para que ele possa compreender que um dia, aquela pessoa que ele está com a intenção de ganhar para Jesus, vai preencher aquela cadeira. Meus amados, bem recentemente, eu tive a alegria de ver de uma criança, 10 anos, que orava pela cadeira vazia dela. E num belo dia ela chegou para o nosso PGM e disse, missionária, ela é bem maravilhosa mesmo. Bem animada, ela disse, missionária, minha cadeira hoje não vai ficar vazia, não. Bem animada. E eu, que bom, olha quem eu trouxe. Fiquei maravilhada, 10 aninhos. E naquela ocasião ela falava, não vai ficar mais vazio. Eu trouxe o João, ele vai estar aqui. E o João, para minha surpresa, de 8 anos, disse, eu também vou trazer uma pessoa. Cadê a minha cadeira vazia? Põe aqui que eu quero orar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Essa menina de 10 anos já tinha falado para o João que ele ia orar por uma pessoa para levar essa outra pessoa para lá, para a cadeira vazia. O menino já sabia do que se referia uma cadeira vazia no pequeno grupo. E realmente, não passou muito tempo, pouco mais de um mês, chega o João com outro amigo da escola. Missionária, eu trouxe o meu amigo aqui para sentar aqui do meu lado. E se repetiu, irmão. A alegria daquela menina se repetiu no coleguinha dela. E o colega dela se repetiu nesse outro amiguinho dele. Isso é o quê? O amor do Senhor Jesus. Criança compreendendo o que é a verdadeira adoração. E com base nisso, eu quero compartilhar com irmãos. Sonhe com ganhar vidas. Deseje ganhar vidas. Porque o nosso Brasil... Isso, minha irmã. Nós temos um sonho como brasileiros. Nós temos um sonho como batistas brasileiros. Nós temos um sonho como igreja brasileira. Nós temos um sonho como ações da Junta de Missões Nacionais. Como uma agência que direciona o plano de avanço missionário no nosso país. Nós temos um sonho. É ganhar o nosso Brasil para Cristo. Quantos crê que nós podemos conseguir? Mas com você sonhando também. O sonho é nosso, é de todos nós, é da criança, é do adulto. Esse sonho chamado Brasil, irmão, traz à nossa memória o que está sendo feito, mas também o que pode ser feito. Irmãos, vocês não fazem ideia do que está acontecendo na Amazônia através do barco missionário. Quem já ouviu falar no barco missionário? O barco missionário tem alcançado vidas com saúde, tem alcançado vidas com a palavra de Deus, tem alcançado vidas com ações sociais. Anualmente tem diversas viagens para lá.
E esse barco missionário tem levado os voluntários na área da saúde, na área de diversas profissões. Porque, irmão, o bom da ação missionária é que você é professor, você pode servir. Você é um médico, você pode servir. Você é um fisioterapeuta, você pode servir. Você é um advogado, você pode servir. Você é dona de casa, você precisa servir. Essa é a grande diferença, aquele que é chamado para adorar. Pode passar, minha irmã. O barco missionário tem feito grandes coisas ali na Amazônia, mas tem diversas comunidades que não têm presença evangélica. Tem diversas comunidades que jovens estão nas drogas. Tem diversas comunidades que pessoas estão morrendo sem Jesus. E aí nós precisamos levantar líderes, nós precisamos levantar discípulos, nós precisamos levantar voluntário para fazer essa obra. E durante o ano, irmão, mais de 30 mil líderes estão sendo formados. Enquanto você está aqui segurando as cordas, fazendo a sua contribuição e orando, ou até indo também, as coisas estão acontecendo, mas 30 mil líderes, da dimensão do nosso Brasil, isso é muito pouco. Nós precisamos multiplicar isso. Nós temos mais de 500 projetos de plantação de igreja. Mas, amados, só Minas, quantos municípios não tem? Nós precisamos alcançar o nosso Brasil multiplicando os projetos de plantação de igreja, seja no sertão do norte e sul. Nós precisamos, porque o projeto de plantação de igreja, irmão, nada mais é do que levar a Bíblia às pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Nós temos mais de 900 missionários. Comparado à dimensão do alcance da obra, isso é muito pouco. Nós precisamos avançar, nós precisamos multiplicar os missionários em campo. E nós temos um grande grupo que já disse sim, eu quero ir, mas não tem a parceria. Ainda não tem comprometido aqui a parceria, a ficha de adoção. O plano de ação missionária, a parceria de ação missionária, que garante que o missionário esteja naquele campo. Porque campo é o que não falta, irmãos. Vou pedir ao nosso irmão ali que me ajude. Eu gostaria que você ficasse com essa ficha, recebesse essa ficha do nosso irmão. Enquanto eu falo, fale com Deus também, para que você possa ser um voluntário, para que você possa ser um intercessor, seja em qualquer lugar do nosso país, um ofertante. Irmãos, com R$30 você pode sustentar um missionário. Você já pensou? Mas a gente não lancha com R$30, né, pastor? Um lanche com R$30 dá trabalho, né? É um lanche básico, até para mim que tenho intolerância à lactose. Então, nós podemos fazer mais quando nós somos verdadeiros adoradores do Senhor. Quero que você pense. Mas eu já tenho um missionário. Irmãos, eu e meu esposo, nós somos adotantes de missionários. No momento, nós temos 4. Nosso alvo é alcançar 10 missionários. Eu 5 e ele 5. Sabe por que o Senhor promete não faltar nada? Eu não posso estar em vários lugares que eu gostaria de estar, mas o missionário que já se dispôs está. Os pés dele já estão fazendo por mim, mas eu também estou fazendo porque eu estou contribuindo, eu estou lá com ele. O plano de ação missionária, a nossa parceria missionária sustenta. É esse plano de ação missionária que, em plena pandemia, pastor, tem sustentado os missionários em campos mais adversos possíveis. Mas a sua oferta de missões, eu já vi aqui o alvo. Eu tenho certeza, o pastor vai ligar para nós e vai dizer, ultrapassamos o alvo. Quem crê nisso? Porque o reino de Deus exige que venhamos ultrapassar o nosso alvo, porque o nosso alvo não é de homens, é de fé, amém? E a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu estou esperando. E eu tenho alegria aqui de compartilhar, eu tenho dito isso para a honra e glória do Senhor, não para a nossa. Nós contribuímos, nós somos, vou falar já, nosso trabalho de plantação de igreja ali na cidade de Varginha é um trabalho iniciando agora. Mas nós contribuímos com missões nacionais, lógico, né? Com missões estaduais, com missões mundiais e em missões estaduais, amados. Em plena pandemia, entre os nossos irmãos, que a maioria são jovens. Nós levantamos, pastor, R$1.000 para a honra e glória do Senhor. E uma das nossas crianças foi vender, eu acho que aqui chama geladinhos, não é isso? Chup-chup, isso. E chegou alegre da vida, missionária, olha o que eu consegui. R$30 é a minha oferta. 8 anos de idade. Entendeu missões. Conheceu Jesus há pouco mais de 1 ano. Mas entendeu que o plano de Deus para ele
é falar de Jesus e contribuir para que a obra cresça, desenvolva para a honra e glória do Senhor. E ele disse, o meu sonho é ganhar minha pátria para Jesus. E eu falei, não é a cidade? Ele disse, não, missionária, a gente tem que pensar grande. Amém. Tem que pensar grande. Que tamanho é o nosso sonho, amados? O que Deus está fazendo ali na Amazônia, o que Deus está fazendo ali na formação de líderes, o que Deus está fazendo ali no sertão. Meus amados, é grande, é tremendo, mas tem muitas pessoas morrendo sem Jesus ainda. E aí, irmãos, eu quero compartilhar, pode passar, que para o sertão, com o resultado da nossa campanha 2020, nós, como batistas brasileiros, nós pretendemos alcançar essa carreta. O que acontece na Amazônia, nós pretendemos com essa carreta. Anualmente, viajar até o sertão. Por que carreta? Deixa eu explicar. A maioria da rodovia é barro, é estrada de chão, como se chama aqui. Não tem condições de ser um ônibus ou qualquer outro tipo de carro que não teria condições de entrar nos lugarejos mais distantes. E a carreta vai servir de consultório, diversas especialidades, para passar ali 1 mês, 2 meses, abençoando um povo, irmão, que além de ser sofrido por a falta de água, eu falo isso porque eu morei lá 9 anos, que na minha casa chegava água, quando chegava de 15 em 15 dias, nós usávamos ali carro-pipa para nos saciar a sede. Aquele povo continua lá sofrendo. Não só as mazelas sociais, mas também a falta de água. A falta de tudo, irmãos. Crianças ainda muito novas, já grávidas. Pais que deixam ali aquela região para tentar a vida nos grandes centros, mas não volta. Aquelas mães têm que ser pai e mãe daquelas crianças. Família que é 5, 6, 10 filhos para dar de conta. E não tem saúde, não tem uma ajuda que possa minimizar aquela situação. E nós, como povo de Deus, adoradores por excelência, nós podemos minimizar essa dor. Nós podemos resolver essa dor com o Jesus que liberta, amém? Com aquele amor que transforma. Então, a grande ideia, o grande sonho nosso é chegar com essa carreta ainda nesse próximo ano para minimizar essa dor daquele que sofre com dores de dente, aquela mulher que não tem condições de fazer um exame. E aí, amados, nós precisamos de voluntário para essa obra. Nós estamos fazendo um clamor entre as igrejas, que você se voluntarie mesmo, deseje, né, na verdade, passar 1 mês, 2 meses ali. Nós temos planos. Não, missionário, eu só posso passar 15 dias. Você vai numa ação que seja de 15 dias. Eu posso me dedicar a 6 meses. Vai numa ação de Jesus Transforma que seja de 6 meses. Mas não fique só querendo. Não fique só no sonho ali, faça acontecer. E aí, com a campanha desse ano, que o alvo é 18 milhões, nós pretendemos abrir novas Cristolândia, hoje são 43, nós queremos, pelo menos nos próximos anos, abrir mais 3 Cristolândia. Nós queremos multiplicar a Casa Viver, nós temos hoje 2 Casas Viver distribuídas aqui no nosso estado, mas é muito pouco. Nós temos aqui em própria Minas Gerais, né, uma Cristolândia masculina, mas cabe outras Cristolândia em outros estados. Nós queremos multiplicar esse alvo também. Com esse alvo, pode passar, minha irmã, vai ser possível multiplicar a expansão da igreja multiplicadora. O número de líderes fazendo com que essa visão chegue mais rápido. Irmão, a igreja multiplicadora ela é com base em 5 princípios. A oração, a evangelização. Tudo isso em tempo real, porque as pessoas precisam ser amadas por Jesus. Amém? Esse alvo, quantos creem que nós podemos ultrapassá-lo? Eu creio. Eu creio que, pelos olhos da fé, o alvo aqui da igreja local vai contribuir para que este alvo aí seja ultrapassado. Porque nós servimos ao Deus da obra e Ele tem interesse em vidas. A Bíblia nos diz, né, que mais vale uma vida do que o mundo inteiro. Então, o Senhor tem muitas vidas aí para ser resgatada para a honra e glória do Senhor. E pensando no que Deus tem feito no nosso Brasil, pode passar, minha irmã. Pode passar. Nós chegamos em Varginha em 2016. E para a honra e glória do Senhor, plantando igreja. E quando nós chegávamos aqui no sul de Minas, nós fomos muito, como é que eu posso falar? Advertido, né?
É difícil. Mas no nosso ministério, irmãos, Deus nos ensina que não tem nada difícil para Ele. E nós aprendemos, por não ter nada difícil para Ele, nós começamos a orar. Aonde o Senhor nos quer em Varginha? E começamos a orar por isso. E Deus nos levou para um bairro que não tinha presença evangélica. Né? Imagine nós, Batista. Um bairro com praças maravilhosas. A cidade de Varginha tem pouco mais de 140 mil habitantes, e como uma cidade maior, tem todas as dificuldades, né, as mazelas que a sociedade oferece, né, as vulnerabilidades sociais são muitas, mas é uma cidade polo, é uma cidade industrial, é uma cidade rica. E eu ficava imaginando, ela precisa também conhecer mais desse Deus rico, desse Deus que pode todas as coisas. E começamos a orar. E Deus nos levou para um bairro que começamos a orar na rua desse bairro, que tem uma praça. E essa praça, ela fica bem localizada, só que não estava mais sendo frequentada pelas famílias ali do bairro. E naquela ocasião nós falávamos, Senhor, o que acontece que a gente não vê pessoas na rua? E até que alguém falou para nós, olha, aqui tem uma frequência muito grande de pessoas, usuárias de drogas e tal, e você não deve ficar aqui, não. E nós começamos, vamos orar. É aqui que Deus quer. E começamos a orar, meu esposo, ele é esportista, eu também, praticamos esporte, e começamos a orar pelaquela praça, até que um dia nós levamos uma bola para lá, e foi chegando um, e foi chegando outro menino, outra criança, um adolescente. Meus amados, estamos em Varginha há pouco mais de 4 anos e meio. Nós temos um projeto com esporte, que tem mais de 60 crianças. Nós temos são 58 famílias cadastradas. Nosso projeto é semanalmente, 3 vezes por semana, é um projeto de acompanhamento educacional, de acompanhamento emocional, de acompanhamento espiritual. Com esse projeto, nós temos grupos, pequenos grupos multiplicadores. Nós estamos presentes em 6 bairros da cidade. Nosso alvo em Varginha é alcançar 10 bairros. Nós estamos presentes, irmão, para a honra e glória do Senhor, com pequenos grupos em 6 bairros. Cada 6 bairros sabe a relevância daquele pequeno grupo multiplicador, porque quem está na frente dos grupos são aqueles irmãos que descobriram um Jesus que transforma. E eles agora são transformadores também desse Deus, de vidas ali. E com esse trabalho, pode passar, minha irmã? Eu me empolgo e esqueço de apresentar. Nós nos reunimos nos cultos, na garagem da nossa casa. Quem pode dar glória a Deus? Na foto parece um prédio, né? Mas é a nossa garagem, que agora com a pandemia é um espaço que só cabe 10 pessoas, mas nos nossos domingos tem sido assim. Essas famílias é fruto de oração, fruto de pequenos grupos nos lares. Essas famílias, irmãos, elas estão ligadinhas, ouvindo o Senhor semanalmente, e isso é lindo. A nossa ideia é multiplicar os grupos cada vez mais. Já aconteceu diversos batismos. E é interessante que no meio aí nossos encontros nos lares, né? Encontros com os pais, encontros até em salão de beleza. A irmã abriu lá, pode reunir aqui nesse salão? Eu disse, amém. Qual horário que nós podemos estar aqui? Pode vir, qual hora que você quiser. Se não é horário que você não tem movimento, não. Para o Senhor eu até fecho, eu quero estar aqui ouvindo do Senhor. E assim tem sido em um dos nossos bairros. Com isso, irmão, nós trabalhamos na escola, aí são nossos pequenos grupos com criança, que acontece na sala da minha casa. Nós estamos numa escola do bairro com o programa Viver. Quem já ouviu falar no programa Viver? Este programa tem sido uma bênção. Por 3 anos nós estamos lá, trabalhando até agora, e a pandemia não proibiu de ajudarmos ali aquela escola. O que nós fazemos com o programa de Viver? Além de ajudar, eu sou da área da educação, nós ajudamos pedagogicamente, mas nós levamos ali o apoio emocional, levamos ali o apoio profissional, nós trabalhamos com capacitação profissional na escola, como também na comunidade, e isso tem feito uma mudança no nosso meio. A igreja ali já é relevante. É um projeto que vocês estão tendo a oportunidade de estar ouvindo a história de um projeto que está nascendo, mas nascendo com homens e mulheres adoradores, amém? Homens, crianças adoradoras do Senhor, que já sabem o seu papel. Eu vou pedir para a irmã soltar o vídeo. Esses foram os nossos últimos batismos. O vídeo que resume a nossa história. E aí nós concluímos orando.
O vídeo vai mostrar, em plena pandemia, irmãos, nós arrecadamos mais de 112 cestas para abençoar as famílias do nosso projeto. Fomos para a porta do mercado, pedir de quilo em quilo. Foi possível levantar 112 cestas básicas para abençoar 58 famílias. Tivemos família que recebeu mais de 3 vezes. Tal foi a necessidade daquela família. Pode passar, minha irmã. Porque Ele me amou, multiplica para avançar, se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplica para avançar. Sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplica. A esse Deus de amor, a esse Deus de paz, graças a esse Deus que não deixa faltar nada. A irmã pega no slide, por favor, a parte que tem de capacitação profissional. Nessa mesma garagem que acontece os cultos, irmãos, nós temos aula de informática semanalmente. Nós já conseguimos formar a nossa primeira turma com entrega de certificado e tudo. Fomos abençoados ali com computadores. E ali usamos, aí a escola, a qual nós fazemos parte hoje com o programa Viver
que vai fazer a diferença para alcançar a nossa geração. Irmãos, tem muito que ser feito. Eu fico imaginando na geração do meu neto, quem vai alcançar ali aquela geração que está nascendo agora? Qual o nosso legado, amados? Nós só temos um legado a deixar, de amor, de verdadeiros adoradores. Vamos dizer junto comigo? E os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. É estar aonde está o perdido. Essa é a grande proposta da campanha, porque Ele nos amou. Por que eu devo falar de Jesus? Porque Ele nos amou. Por que eu devo ir onde as pessoas estão? Porque Jesus quer amar as pessoas através de mim. Aonde você estiver, baixa a sua cabeça agora, abre o seu coração. Diante de tantas coisas que nós falamos aqui, nós temos algo tremendo. É que Deus quer te usar. E você sai daqui com essa frase: Deus quer me usar. Senhor, meu Deus e meu Pai, usa o teu povo nesta manhã. Levanta aqui homens e mulheres que te adorem em espírito e em verdade. Que esteja inconformado, Pai, porque deseja ganhar vidas. Ó Deus, que esteja estrategicamente no lugar certo, na hora certa, com a palavra certa, para aqueles que sofrem. Pai, levanta nesta manhã aqui homens e mulheres que estejam dispostos a dizer sim para Jesus. Sim, para esse chamado de orar, para esse chamado de amar, para esse chamado de multiplicar, ó Deus, de repartir o pão, de repartir, ó Deus, a sua vida, o seu tempo. Oh, Jesus, transforma vidas, ó Pai. Ser transformando vidas na sua rua. Transforma vidas, Jesus, para glorificar o teu nome, testemunhando que só há um Deus nesse tempo para mudar a realidade da nossa nação. Assim como o Senhor está fazendo de norte a sul. Oh, Deus, faz mais através de nós. Oh, Deus, usa nossa boca, nossas mãos e nossos pés. Assim como o Senhor está chegando ali de uma forma especial na cidade de Varginha, juntamente com as demais igrejas que existem. Vamos multiplicar, Deus, esse amor no meio dos nossos jovens naquela cidade. Mas também nas demais cidades, no nosso estado, meu Pai. Mas também aqui, Deus, no nosso bairro, Pai. Oh, Deus, multiplica o nosso amor. Ajuda-nos, Senhor, a vivenciar esse amor puro e verdadeiro que vem do Senhor. Eu te louvo nesta manhã pela tua igreja aqui, pela primeira igreja, Pai, nesta cidade. Eu te louvo pela pessoa do pastor André, como demais, toda a liderança, toda a igreja. Eu te louvo, Jesus, porque o Senhor tem falado a esta igreja, Pai, sobre o ir e fazer discípulo. Abençoa, meu Pai, o teu povo. Nós oramos assim. Abençoa aqueles que estão contribuindo através do pão. Abençoa, Jesus, aqueles que serão os voluntários dos próximos trabalhos. Pai, nós te louvamos. Porque sem ti nada podemos fazer, Pai. Obrigada. É assim que eu te oro no nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer ao pastor por esta oportunidade. Que Deus abençoe grandemente. Amém, irmãos? Bênção demais todas essas palavras, irmã Graça. Esta água é sua, pode ficar à vontade, irmã. Obrigado, irmã Graça, por esse momento. Obrigado aos irmãos que ficaram até aqui. Você que em casa está nos acompanhando. Que Deus continue abençoando e nos desafiando. Domingo passado à noite eu estava perguntando por que em 3 domingos seguidos eu estava citando nas mensagens que eu estava aqui pregando sobre justamente esta passagem, irmã, da mulher samaritana. E eu falei assim, alguma coisa Deus quer falar conosco nesta mensagem, nesse texto. Terça-feira, né, Vitor, lá em casa eu falei com você, domingo eu vou pregar sobre esse texto. Então está preparado para hoje à noite. Vou ter que mudar alguma coisa, porque a irmã já pregou a mensagem. Mas para saber que Deus está confirmando, irmão, esse desafio em nosso coração de sermos nesse tempo verdadeiros adoradores, mas que adore mesmo, que tem alegria, que tem prazer, que tem vontade, que tem paixão, que ama de fato servir ao Senhor e servir com prazer, com alegria, com todo o nosso coração. Vamos ficar em pé um pouco e vamos cantar esse hino proposto para esse momento, quando vamos colocar diante de Deus a nossa fidelidade. Você que veio preparado, você vai poder cantar e ao mesmo tempo que cantar, poderá também ofertar ao Senhor, você que veio preparado, e louvamos a Deus por aqueles que
não têm conseguido trazer aqui ao templo, mas que têm feito suas transferências, seus depósitos na conta da igreja no Banco Sicoob. Que Deus a todos nos abençoe. Cantemos e ofertemos em nome de Jesus. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Felicidade tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve o meu rei. O hino nos exorta a empregar que somos e o que temos no serviço do Senhor. Nossos dons, nossos talentos, nossos bens, a nossa vida, empregar no serviço do nosso Rei Jesus. Vamos orar? Eu quero convidar para esta oração pastor Francisco Camilo, que é lá do norte, missionária. Pastor Francisco é lá do norte também, veio para esta região e para ser bênção aqui. Eu vou até aí, pastor, vou até aí. E ele vai estar orando por esta obra missionária, que é também contribuinte do PAN. Louvamos a Deus por isso. Pastor. Nosso Deus, Pai querido, graças te rendemos agora pelo que está acontecendo entre nós, pelo que tu tens feito entre nós e neste Brasil. Grato ao meu Pai Celeste por tudo que está acontecendo e pela presença dos irmãos aqui nesta manhã, da missionária Graça, que tu esteja abençoando essa tua serva por onde ela estiver andando, ó Deus, na disseminação ou na proclamação do Evangelho em relação a missões nacionais. Que ela tenha sempre de ti toda a orientação, Pai Celeste, para falar e despertar os crentes, para contribuírem, para se interessarem, para fazerem missões, Pai Celeste. Pedimos para que tu esteja abençoando a sua família e que em tudo, Pai Celeste, a tua presença e a tua graça esteja sobre esta família. Te pedimos para que tu venha estar abençoando ao Brasil nesses tempos de missões e principalmente a primeira igreja onde estamos, ó Pai Celeste, para que nós possamos estar contribuindo financeiramente para o sustento desta obra, ó Pai Celeste, e aqueles que estão se comprometendo com os projetos da JMN, que tu esteja abençoando e fortalecendo e preparando, Pai Celeste, para que sejam também missionários onde estão, na contribuição, nas orações e na proclamação das missões nacionais. Abençoa o teu povo neste dia, Pai Celeste, e nos prepares para as atividades da noite, que em tudo possamos estar sentindo tua presença e operação. Ajuda-nos em tudo, perdoa as nossas falhas e nos ajudes em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos, tenhamos todos um bom dia
E até daqui a pouco, permitindo Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, tenham um bom dia e até a noite, se Deus assim nos permitir. Obrigado a você que esteve conosco até agora, em nome de Jesus. Bom dia a todos.